3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Minha voz não tá legal hoje, eu acho que é por causa do clima, faz calor, faz frio. E aí, bom, até que a gente tá sem ar-condicionado aqui, tá um calor, mas Isaac me respeita, né? Ou não, né? Mas esses frio e calor aí, isso aí, sabe o que é, Bianca? Sinais do fim do tempo. Ah, é? É sinais do fim. É repentino, assim? Tipo, um dia faz frio, Tá outro dia escrito faz... na Bíblia. Ah, é? Tá lá em Sinais dos pronômios. tempos. Pronômios, né, Isaac? 7º episódio dessa nossa temporada. O tempo avoa, hein? O tempo avoa. O tempo não para. O tempo Como não diria um para. filósofo aí do Brasil. É, né? O tempo não para. O tempo passa muito rápido aqui no Contra a Cultura, 7º episódio dessa nossa temporada. Finalmente, Jesus! A gente está estudando sobre o Apocalipse, entendendo um pouquinho mais sobre o Apocalipse. Na verdade, mais sobre profecias, vamos dizer assim, né? Passeamos um pouquinho em Daniel, fomos... Sobre escatologia, a gente Escatologia, pode falar. Boa. É porque às vezes a gente tem na cabeça... Uma palavrinha não muito bonita. bonita, né? É que a gente acha que profecia é sobre o futuro, né? Não, profecia é mensagem de Deus pro povo. É isso que significa, uma mensagem vinda de Deus. Pode ser sobre futuro, presente, passado. Escatologia já tem a ver com as últimas coisas. É isso que significa escatologia, as últimas coisas. Tem coisas do tempo do fim. Precisamente. Então tá bom. Isaac, tudo bem? Eu tô bem. É? E você? Tudo Você certo? tá bem? Tô bem. Tirando sua voz. Tirando a voz tá meio estranha. Xoxa. Né? Xoxa. É. Tá tudo bem. Mas tamo bem. Maiara, tudo jóia? Tudo jóia. Então tá bom. Maiara que foi esses dias chamada de a gênio. Foi. Eu presenciei. Maiara, Isaac aquela trazendo- gênio. Aquela gênio. É. E ó, Gênio é um teve gênio. comoção na Paulista. O que é uma comoção? Comoção, assim, teve panelaço, patinho de borracha. Segundo a Folha, tinha mais de 300 bilhões de pessoas aqui no Brasil falando: queremos Maiara de volta no Contra a Cultura. Que exagero. Olha aí. É exagero mesmo, acho que tinha uns 450 bilhões. Mas eu quero agradecer, né? O pessoal que pediu. Você Tinha é gente perguntando amada se ela não pelo... ia voltar mais. Você é amada Nem pelo com- público, Nem com o Maiara. Charles aqui, que é um cérebro, um crânio, mas Quem eu é agradeço, Charles né? na fila do pão? Um abraço especial para você que nos assiste, para você que está acompanhando a gente através das redes sociais, a você que está na Rádio Novo Tempo e a você que nos ouve aí no seu aplicativo de podcast, está fazendo o seu exercício, está de boa aí no sofá, está aí dirigindo, enfim, está acompanhando aqui o Contra a Cultura. Quem vos fala, Bianca Oliveira, e quem está aqui no áudio pra gente é o Dani, ele que você tá vendo aqui, né, na câmera, né, e tá aqui acompanhando, tá fazendo parte do time do Contra a Cultura. Bom, 7º episódio... Gato escaldado, Isaac? Isaac o quê? Eu não sou escaldado. É? Eu acho que não. Não? Não. Você acha que não. É verdade. É verdade. O que é esse título de hoje aqui? Por que você propôs esse título pro Contra a Cultura? Olha só, Bianca. A gente cresceu dentro de um contexto, e eu diria adventista, né? Onde a gente gosta muito desse papo escatológico apocalíptico. Se tem uma coisa que o adventista gosta de falar é de profecias, né? De apocalipse. E a gente tem também esse contexto errado, que a gente falou aqui no começo, de apocalipse, de profecia ser coisa futurística, né? E quando a gente fala de eventos finais, tem muita especulação, né? Trocou um personagem aí religioso da maior religião, maior instituição religiosa mundial, trocou de personagem. É agora. Ixi, agora Jesus volta. Tenho que preparar minha Estourou vida. uma guerra não sei aonde, agora. vigília. Vamos fazer vigília porque é agora Arruma que as Jesus volta. malas e fujam para os montes. É. E você sabe aquela historinha, já viu, do menino que gritou lobo? Conhece essa história? Ai, já. De que o menino lá, ele cuidava das ovelhinhas lá no né? Aham. E aí ele falou assim, tô entediado, vou brincar. Vou brincar. Vou tirar uma ondinha, né? E aí ele chega no vilarejo gritando, lobo, lobo, estão atacando as ovelhas e tal. E aí todo o vilarejo corre pra poder espantar o lobo, chega lá, não tem lobo nenhum. E ele faz isso 1, 2, 3, 5 vezes. E aí um dia o lobo apareceu. E quando o lobo apareceu, ele saiu gritando desesperado, lobo, lobo. E todo mundo olhou pra ele e falou o quê? Aham, tá. Beleza, volta lá pras ovelhinhas. E aí, o lobo veio e matou todas as ovelhas dele. Então, a gente fica meio escaldado por qualquer tipo de sinal que a gente considera ser profético. E aí apareceu aí um surto de doença, a gente já fala, Jesus tá voltando. E aconteceu não sei o que lá, Jesus tá voltando. E teve um terremoto lá no Gênesis, e teve um tsunami, Jesus tá voltando. Só que a profecia, a escatologia, o livro de Apocalipse, todas essas coisas, elas não foram dadas pra gente para satisfazer a nossa curiosidade
e a nossa fome por mistério, essa coisa toda em relação ao futuro. A profecia ela tem o único propósito de nos aproximar de Cristo para que a gente se envolva num relacionamento profundo com Ele. Então a gente vai hoje estudar Mateus 24. Opa. A gente vai fazer um negócio que a gente não fazia há algum tempo. Que é expor o texto bíblico. Ficar dentro de um único bloco. E Mateus 24 ele é um texto muito conhecido por quem gosta de escatologia, porque Jesus aqui ele vai falar sobre o tempo do fim, sobre as últimas coisas. Só que algumas coisas que ele fala aqui muitas vezes são um pouco mal interpretadas por nós e a gente vai tentar aqui ler um pouco além do senso comum do texto. E você já apresentou aqui algo que é chave no nosso estudo dessa semana, que é o menino ali tentando brincar e jogando falsas informações, Isso. né? E em Mateus 24 a gente vê ali a questão, né, o friso ali de que surgirão falsos profetas, falsos cristos, né, operando sinais, prodígios para enganar, se possível, aqueles que dizem que sabem das coisas. Esse texto está mostrando para nós. Isaac, se eu estiver errado, você me corrige. Eu estou aberta a correções. Eu também posso te corrigir. Pode, Humildade Bianca, Dani, me corrija. Né? Quem está assistindo Quem ouvindo, somos nós, enfim. Maiara? Quem somos Mas nós? o que Jesus está mostrando aqui é que a obra de engano de Satanás ela vai ser tão maestral que, se possível, engana mesmo. Porque não vai ser brincadeira. O que ele vai fazer aí pra frente vai ser um negócio assim muito louco. E se a gente não tiver bem firmado no que disse Jesus, a gente corre sério risco de ser enganado pelo diabo. Que é aquele que trata Deus como barganha, do tipo, agora será que Jesus vai voltar? Agora eu vou voltar pra ele. Agora deixa eu fazer tudo certinho, porque eu acho que agora ele vai voltar. Ah, não, agora parece que não. Agora eu vou seguir Inclusive, minha a gente vida. vai falar sobre isso daí no tópico da lição que vem. Da próxima. Vai ser bem interessante também. Muito bem, vamos lá então para Mateus, capítulo 24. A partir de que versos A aqui? partir do primeiro. Ele é né? grande, ler. né? 49 Sim, a gente vai pular alguns versículos. pedaços e vai comentar, mas É que o antes de primeiro- você fazer... Sim. É que o primeiro vai estabelecer a base do que Jesus, do que é Mateus 24, são os 3 primeiros versos, né? Então veja, a gente está aqui mais ou menos na quarta-feira antes da Páscoa. Essa é a semana da Páscoa. Jesus todos os dias ele passa ensinando no pátio do templo e fazendo os apelos finais. Gente, é a última semana de vida que eu tenho aqui. Ou vocês tomam a decisão ou não tomam. E ele está o tempo todo combatendo, você pode ver isso mais especificamente aí no capítulo 23, Exatamente. combatendo a institucionalização religiosa de Jerusalém. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas falando, gente, parem de ficar olhando para o templo, parem de ficar olhando para a religião e olhem para mim. Busquem um relacionamento comigo. Tanto é que no finalzinho do 23 ele fala, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, mas vocês me rejeitaram. Vocês ficam olhando aí para o templo, mas o que ele fala no verso 38? Sua casa foi abandonada e está deserta. Ele está falando do quê? Do templo. Note que ele não fala a casa do meu pai. Ele fala a casa de vocês. O templo não é mais a casa do meu pai. Ela está deserta. Deus saiu de lá. Tanto é que no começo do evangelho, Deus está lá no deserto gritando por intermédio de João Batista. Ele está longe do templo. Então, Jesus termina o capítulo 23 dizendo, gente, para de prestar atenção no templo. Chega aqui no capítulo 24... Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção Isso para é muito diversas engraçado. construções do templo. Jesus está acabando de falar do templo, não olhem para o templo. Aí os discípulos, Aí os discípulos, olha o templo. Não, olha. Olha que lindo. Cada coisa, viu? E aí, Bianca, os discípulos estão ali maravilhados com o templo e eles falam, olha Jesus, que maravilha. E aí, o que Jesus responde no verso 2? No verso 2, capítulo 24 de Mateus, Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre isso? Pedra, O strudel. Cadê? Strudel sobre strudel. Isso aí. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então, essa notícia aqui... Não, mas o mais legal... Jesus era um cara que tinha um senso de humor, assim, muito, muito Bom. fantástico. Ele joga essa Senso de bomba humor na divino. cabeça. É isso? Não é que ele era mesmo, né? Tinha que ser. Vá. Ele joga essa notícia em cima dos discípulos e vaza. Ele sai. Ele deixa os caras. Fica com essa. Drop the bomb. Durma Drop com the essa. mic. Dorme com um barulho desse. Ele sai e vai pro Monte das Oliveiras. Então, assim, aí a gente vai ver no verso 3 que quando eles chegam no Monte das Oliveiras, Jesus se assenta e os discípulos vêm para ele e perguntam 2 coisas para Jesus. A primeira coisa que eles perguntam é... Isso vai demonstrar a visão que eles ainda têm do judaísmo. Exatamente. Dize-nos quando sucederão estas coisas. Que coisas?
o que Jesus tinha falado para eles anteriormente. Sobre o templo. Sobre o templo ser destruído. E também diz-nos quando haverá a tua vinda, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles estão ali... Eles estão falando aqui, então? De 2 momentos, né? Importantes. Eles estão falando de 2 momentos? Não. Os discípulos? Sim. Não. Na cabeça deles. Agora você me deixou com dúvida. Então, na cabeça deles, eles estão falando de uma coisa só. É verdade. Porque para eles... Senhor, já que o senhor falou que o templo vai acabar... Vai acabar tudo. Então é que o senhor vai voltar, né? Porque aí acabou tudo. Não, porque se o templo é destruído de novo, aí o que rememora na cabeça, no coração deles, né? A última vez que o templo foi destruído lá com Nabucodonosor, sim, foi terrível. Então, assim, eu imagino que na cabeça deles, todas as vezes que se ouvia essa possibilidade de o templo ser destruído de novo, é porque de novo viria um cativeiro, ou de novo eles perderiam ou talvez a eles posse da estão terra. pensando assim, não, vai ter uma guerra final, porque Jesus está indo embora agora. Se Jesus está indo e ele disse que voltaria, então só pode ser o fim. Então ele vem com a guerra final. Então é agora, galera. Então quando ele vier e o templo estiver destruído é porque vai acabar tudo mesmo. É o fim dos tempos. Né? E Jesus, dentro da sua bondade e graciosidade, respeitando a limitação intelectual dos discípulos, ele vai tratar desses eventos agora como se fosse uma coisa só. Então. E aí ele acalma os discípulos, né? Fala, calma, gente, acautelai-vos, por favor, ninguém vos engane. O capítulo 24 é Jesus esclarecendo para os discípulos, né? Trazendo esclarecimento para eles em relação a esse assunto. Aí no versículo 5... aí no 4 Jesus vai falar assim, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Foca aqui. Para vocês não serem enganados. Vai ter muita gente gritando lobo, lobo. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E aí na sequência, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, o que é mister? Necessário, né? É isso? Então ele está dizendo o seguinte, ó, presta atenção porque vai vir muita gente em meu nome dizendo muita coisa. Inclusive, dizendo que, né, as guerras, rumores de guerras, aí você pode ir depois pro verso 7, nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos em vários lugares. Não fiquem atemorizados com essas coisas, porque elas vão acontecer. Isso tudo é o princípio das dores, mas ainda não é o fim. É o versículo 7, né? Aí versículo 8, mas todas essas coisas são princípio das dores. Então... vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de toda a gente por causa de meu nome. E aqui a galera tem medo. Então, porque aqui Jesus da vai tal começar... perseguição, né? Ele vai começar a descrever o que vai acontecer, né? Agora eu te pergunto, Jesus está falando que, olha, nos últimos dias vai acontecer essas coisas. Aí a gente, com a nossa visão do século XXI, né? A gente lê e fala assim, nos últimos dias. Quando são os últimos dias? Hoje, nos meus dias. Toda geração que lê esse texto acha que a sua geração é a geração dos últimos dias. Sim, exatamente. Agora, deixa eu ler aqui Hebreus, capítulo 1, verso 2, só pra gente refletir numa coisa. Jesus está falando, então, que essas coisas vão começar a suceder quando? Nos últimos dias. Hebreus 1, 2. E agora, nestes últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O verso 1 fala, por muito tempo Deus falou várias vezes por intermédio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho. Quais são os últimos dias que o autor aqui de Hebreus está falando? Quando Jesus apareceu. Há mais de 2000 anos atrás. Quando começaram os últimos dias? Quando Jesus veio a essa terra. E se você observar, todos aqueles eventos que Jesus menciona lá, aquilo, a história mostra. No tempo de Jesus tinha falsos profetas? Tinha. Tinha terremoto? Tinha doença, guerra, fome, normal? peste, tudo. O que acontece é que igual a gente... Igual hoje, Isaac Rezende. Igual hoje. Só que aí tem gente que vai dizer assim, não, mas hoje é mais. Com certeza é mais. Mas é claro que é mais. Ó, legal, hein? Falamos junto. Que bonita essa sincronia. Mas por o que verso é mais? 12 explica por que é mais. O verso 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, né? O amor se esfriaria de quase todos. Então, assim, vai aumentar o número de pessoas na Terra. Então, é óbvio que as coisas vão aumentar, né? Você sabe que em 1800 a gente tinha 2 bilhões de pessoas na Terra. Hoje a gente tem 8. 8 bilhões. Então, a maldade se multiplicaria mesmo, se intensificaria. E assim será até o momento da vinda de Jesus. Porque até lá haverá mais pessoas na Terra. Só que o que Jesus está falando aqui nesse primeiro trecho principal para a gente prestar atenção? Cuidado para não deixar ser enganado.
Porque essas coisas não são sinais do fim. Não é para você ficar prestando atenção em guerra, em terremoto, em doença. Não é isso que deve te motivar para se preparar para o fim. Porque se você ficar prestando atenção nessas coisas só significam uma coisa. Que a terra tem pecado e que tá tudo indo pro beleléu. A vaca tá indo pro brejo. É só uma confirmação, né? É só para dizer que tá tudo ruim mesmo e tem que acabar. Só que esse não é o fim. Aí, Bianca, o que ele vai dizer então no verso 14? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Qual que é o sinal, então, de que Jesus vai voltar? A pregação do evangelho. Pregação do evangelho para todo mundo. Então a gente tem aqui o sinal claro de quando Jesus vai voltar. A pregação do evangelho. Agora, quando é que eu sei que ele já foi pregado para todo mundo? Cri, cri. Eu não tenho como saber isso. Agora, assim, tem um detalhe no texto aqui, que ele... Isso daí é mais para quem estuda mesmo o texto dentro do original. O verso aqui, será pregado este evangelho do reino, dizem, né? Diz não, né? No original em grego, ele está... A forma que ele está lá, que ele aparece lá, é na voz passiva. Isso significa que a conjugação, a forma como ele foi escrito aqui, como ele foi feita, está mostrando que a ação de pregar o evangelho, ela não parte do homem, mas a ação parte de Deus. Então, quando o texto diz, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, quem estaria pregando esse evangelho do reino por todo mundo é Deus. Nossa. Eu encontro uma luzinha sobre isso, Apocalipse 18:1, quando fala daquele anjo que cobre a terra com a sua glória. É um anjo que segue o terceiro anjo lá de Apocalipse 14, das 3 mensagens angélicas. Essa história da gente pregar para abreviar a volta de Jesus é meio complicada, porque a ação de pregação é divina e ele convida a humanidade a fazer parte disso. A obra avança você pregando ou não, né? Que é o que a gente vê em Mateus, né, capítulo 28, capítulo 28 mesmo, né, com a grande comissão. Então, assim, não depende do homem. Não depende. Deus está pregando o evangelho e ele convida o homem para fazer parte disso. Agora, se o ser humano quer participar ou não, problema do ser humano. Porque o evangelho vai ser pregado e Jesus Cristo vai voltar. E isso independe da vontade humana ou da disposição humana. Então aqui no restante desse trecho do capítulo, nos versos seguintes aí, até mais ou menos o 30, Jesus vai falar o seguinte, olha, prestem atenção que quando essas coisas acontecerem, quando ele fala aqui da terrível profanação do templo, né? Uhum. Quando vocês perceberem que a galera vai vir para destruir o templo, para profanar o templo, não sai tentando defender. Que já era. Deixa. O templo já foi julgado. Entendeu? Fuge. Então é que ele vai falar assim, ó, quem tiver no terraço da casa, sai correndo. Nem entra em casa para pegar as coisas, já vai pro monte. Quem estiver trabalhando no campo, do campo mesmo, você já vai para as montanhas. Todo mundo, cara, vai ser de uma vez. Então não se preocupa. Claro que aqui ele tá falando do templo, mas isso se aplica aos nossos dias, né? Uhum. E é bem interessante que 70 anos depois, quando Roma vai invadir Jerusalém para destruí-la, o imperador vai lá e ataca, né? É Tito, né? Tito vai lá e destrói o templo. No que ele está destruindo o templo, todos os judeus vão para cima para defender o templo, que é a casa de Deus. E milhões de judeus perecem tentando proteger o templo. Nenhum cristão morreu. Se eu não me engano, foram aproximadamente 6 milhões. É, por aí. Nenhum cristão morreu. Por quê? Porque eles se lembraram. Olha, quando a terrível desolação acontecer no templo, fuja. Não é para você tentar defender, porque Deus já executou o juízo. Então Jesus vai falar, olha, naquele tempo... vai ser assim, ó, não fica tentando prestar atenção. E quando alguém te disser assim, vem correndo aqui, porque Jesus está aqui, ó, nesse canto aqui, não vai. Ah, Jesus está lá no deserto. Não vai. Por que ele está falando isso? Olha, quando Jesus de fato voltar, você vai saber. Não vai ter como não saber. Por quê? Porque vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Qual que é o sinal do Filho do Homem, Mayara? No verso 30. Tá aqui, ó. Lê aí o verso 30 pra gente, Bianca. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Qual que é o sinal da volta de Jesus? O 31 também aqui, ó. E ele enviará os seus anjos, né? Um grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, assim, gente, a volta de Jesus não é algo secreto. O sinal do Filho do Homem é o quê? É o Filho do Homem. É a própria chegada do Filho do Homem, com poder e muita glória, com toda a pompa e majestade que lhe é peculiar, que é dele. Então, assim, não vai ter como você, sabe, não é Jesus, não.
Tá acontecendo um monte de coisa, né? O Apocalipse mostra lá. O mundo tá de ponta cabeça. É praga caindo pra lá, praga caindo pra cá. No final aparece Cristo. Então, assim, só vai ser enganado mesmo quem tá com o foco no lugar errado. Eu não vou ficar fazendo milagrezinho aqui e acolá pra criar um movimento aqui e acolá de coisas que possam acontecer aqui e acolá. Eu vou aparecer no céu para todo mundo e todo mundo verá. De uma única vez. Não vai ter como duvidar. E aí sim. Tem esse versículo aqui, o 37, que eu acho bem legal isso aqui. Foi como nos dias de Noé, né? Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O que ele tá falando aí que tá acontecendo nos dias de Noé? Estão vivendo. Ele tá fazendo uma comparação. A galera tá vivendo. O povo vai continuar a vida vai estar seguindo o seu curso normal. Então, para olhos comuns, vai estar tudo normal acontecendo. E aí, o que aconteceu no verso 39? Verso 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, eu sei que tem muita gente sincera, gente boa, legal, que interpreta ou entende esse texto aqui como sendo arrebatamento secreto. Principalmente pelo que vem depois, a partir do 40, né? Só que 2 estarão no campo, né? Um será levado, o outro deixado. Mas, gente, tem que ler isso aqui junto com Lucas, né? 17 ali, 21, que é o texto paralelo. Ele dá o exemplo de Ló no lugar exatamente. de Noé, né? Não, lá em Lucas é Ló e Noé. É os dois. Jesus está fazendo uma comparação. Ele está querendo dizer o seguinte. A mensagem de advertência foi dada nos 2 tempos. A mensagem de advertência foi dada por meio de Noé. E a mensagem de advertência a Sodoma e Gomorra, de certa forma, também foi dada por meio de Ló. Então, a mensagem foi anunciada. O problema é que as pessoas continuaram vivendo como se aquilo que foi anunciado nunca fosse acontecer. Então, quando chegou um momento, estava todo mundo despreparado. Então, o texto não está falando de arrebatamento secreto, o texto está mostrando que com a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, vai ser a mesma coisa. O evangelho vai estar sendo pregado, né, por todo mundo, para testemunha a todas as nações, só que as pessoas vão continuar vivendo como se aquilo que foi anunciado pelo evangelho não fosse acontecer. E quando chegar, os que estiverem prontos permanecerão em segurança, da mesma forma como na época do dilúvio, quem estava preparado foi deixado em segurança na arca. Quem foi levado pela destruição que o dilúvio trouxe. Então é uma comparação que Jesus está dizendo. A mesma coisa vai acontecer agora. A mesma coisa vai acontecer agora. A mensagem vai ser dada, as pessoas não vão acreditar. Por quê? Porque o foco está ajustado no lugar errado, estão prestando atenção naquilo que não é para ficar prestando tanta atenção, porque é o que vai acontecer mesmo. O que ele está falando é, vocês vão ser levados a ter a tentação de esperar sinais acontecerem para começarem a se preparar. Só que vai ser de uma vez. Lê o verso 43 e 44. 43 e 44. Mas considerai isso. Se o pai da família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Você já viu algum ladrão? Já aconteceu com você, Mayara. O ladrão te liga, te manda um WhatsApp. Eu tô indo fala assim, viu? Vou às 3 da manhã. Aí você já deixa o despertador para 10 para as 3, né? Para dar tempo de se levantar, colocar roupa, pra você poder ser assaltada, né? Não é isso que acontece. Com dignidade, né? É claro, né? Vestido certinho, bonitinho. Então, assim, se você não sabe, Jesus ele é muito claro em dizer que a gente não sabe, só o Pai que está no céu, né? Ele diz isso no verso 36. Então, vocês têm que estar preparados. E daqui do verso 45 até o capítulo 25, Jesus vai começar a contar algumas histórias para explicar o significado de estar preparado ou de vigiar. Então, primeiro do verso 45 aqui até o verso 50, ele vai contar a história de um servo que quando o seu senhor vai embora, ele começa a bater nos empregados e se embebedar. Mas ele não sabe quando o patrão vai voltar. Começa a viver dissolutamente. E o que acontece quando o patrão volta? Ha? Já era, né? E aí no capítulo 25, ele vai contar a parábola das 10 virgens. Ele vai falar que 5 virgens são tolas e 5 virgens são sábias. Agora, tem uma e outra história que Jesus conta em Mateus sobre sábios e tolos. Você lembra qual que é? Não. Que construiu sim. na rocha e na areia. Isso na areia. Mesmo, Mateus 7. O que Jesus fala sobre o que construiu na areia? Ele fala assim, ó, os que constroem na areia são os que ouvem estas minhas palavras e não as obedecem. As obedecem. Pratica, né? E o que constrói na rocha, ouve as minhas palavras e as pratica. Percebe aqui que, como a Mayara falou aqui dos tempos de Noé, os dois ouviram a mensagem do evangelho. Os dois ouviram a pregação. Um praticou, o outro não. O que é vigiar? É praticar aquilo que o evangelho te ensina a fazer.
E aí ele vai contar pra gente no capítulo 25 também, no verso 14, a parábola dos 3 servos, dos talentos. 2 que colocam os recursos do seu senhor para trabalhar e expandir o reinado do seu senhor, os recursos do seu senhor, e um que fica com medo e pelo medo ele tenta se preservar fazendo o quê? Eu escondi aqui suas coisas pra, né, não acontecer nada demais, então tá guardadinho aqui bonitinho. Seu servo inútil, por que você não usou isso daí para poder expandir? E finalmente, no final aqui do capítulo 25, ele vai contar a história do bode e da ovelha. Que quando o Filho do Homem vier, ele vai falar no verso 34, ele vai separar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E as ovelhas ele vai falar assim, ó, muito bem, benditos de meu pai, possui por herança agora o reino que está preparado para vocês. Por quê? Porque vocês tiveram, eu tive fome, vocês foram me dar comida. Eu tive doente, vocês me deram remédio. Eu estava com frio, vocês me cobriram. Eu estava preso, vocês me visitaram. Eu estava doente, vocês me deram remédio. Mas, Senhor, quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram com os pequenos. É tão interessante essas histórias, porque Jesus ele está explicando na prática o que é o evangelho ser pregado. Isso. O evangelho não está sendo pregado de púlpitos necessariamente, somente. Mas ele está sendo levado para as pessoas de uma forma... É isso que o Isaac está dizendo, uma forma prática. Então, Jesus está querendo dizer assim, quando eu vier, nós vamos ter 2 grupos. Os que estão vivendo no reino e os que estão vivendo fora do reino. Os que estão vivendo dentro do reino e os que estão falando sobre o reino. Os que estão falando sobre o reino. Precisamente. Para os bodes, eles vão falar sempre Jesus, mas Jesus, e a gente? Porque toda vez que trocou de papo, a gente fez vigília. Então, porque se você observar... A gente fez jejum quando teve plantão da Globo. Você sabe qual que é a característica dos bodes? A gente tem tempo ainda? Não, nós temos 10 segundos. Será que a gente consegue fazer? É o que está em Mateus 7, 21, de 21 a 23. Nós fizemos um monte de coisa em teu nome e agora o senhor está dizendo para nós que o senhor não nos conhece? Eu não conheço vocês nunca viveram no evangelho. Por isso que o foco realmente precisa estar no evangelho e não nos sinais e tudo mais. A gente precisa estar mais preocupado com a nossa volta para Cristo todos os dias do que com a volta Hebreus dele, 4 né? fala, portanto, o dia é hoje. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Muito bem, esse é o 7º episódio do Contra a Cultura. Muito legal, hein? Vários insights bacanas aqui, que essa mudança de foco continue, né? Amém. Vamos lá então, gente. Seguinte, semana que vem tem mais. Vocês terão o prazer de estar aqui novamente na minha presença. Prazer vai ser todo seu. Satisfação, Maiara, valeu, até semana que vem. Até semana que vem. Isaac Rezende, valeu, Dani. Obrigada a você aí de casa, você que nos acompanha, até semana que vem.